Paz. Hoje estaremos então continuando o nosso livro Pão Diário. Então, hoje é dia 24 de janeiro. E então, a nossa mensagem de hoje fala sobre calhas e janelas. A nossa mensagem de hoje fala sobre calhas e janelas. Hoje é dia 24 de janeiro. Hoje é o capítulo 24 e a nossa mensagem de hoje fala sobre calhas e janelas. Então a nossa leitura bíblica de hoje, ela está lá então no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, no Evangelho então de Mateus, no capítulo 23, no versículo 23 ao 31. No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 23 ao 31. E então eu vou ler devagar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dais o dízimo de hortelã, do endro e do cominho, mas negligencias o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, limpai-os o exterior do corpo, do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, parecereis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, edificais os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no seu derramar do sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. O texto de hoje nos fala de uma pessoa, de uma família, e os quais, contando, diziam que estavam então num passeio de família. E então eles estavam passeando e então eles viram uma placa branca com umas letras vermelhas, e então isso os chamou a atenção. E nessas letras vermelhas dizia calhas e janelas. Pela placa nós vimos que o trabalho era de grande qualidade, era de qualidade garantida. A placa que eles viram, ela estava perfeita, mas eles viram o estado daquela casa. Eles viram que a tinta estava descascando e as janelas então estavam rachadas e não havia calhas. Muitos de nós anunciamos Jesus Cristo, mas nossas casas espirituais, elas estão em mau estado. Muitos de nós anunciamos Jesus Cristo, mas nossas casas espirituais, elas estão em mau estado. Podemos até ir
à igreja. Nós podemos até ir à igreja. Nós podemos até ir à igreja. Podemos então até falar do Evangelho. Podemos até mencionar o Evangelho e misturarmos então sutilmente com os outros. Mas quando a nossa conduta não se alinha com os nossos corações, quando a nossa vida não se alinha com os nossos corações, com o nosso comportamento de primeira classe, que reflete apenas a um desempenho religioso. Quando a nossa conduta não se alinha com nossos corações, com o nosso comportamento de primeira classe que reflete apenas um desempenho religioso, um desempenho de hipócrita. Na passagem que nós lemos, meditando nela, nós vemos Jesus confrontando os fariseus, nós vemos Jesus confrontando os religiosos e nós vemos Jesus dizendo: vós exteriormente parecereis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Como está lá em Mateus, no capítulo 23, no versículo 28. Aquele povo diante do homem eram justos. Aqueles religiosos da altura diante do homem eram justos. Pareciam justos diante do homem. Viviam como justos diante do homem, diante da humanidade. Mas no seu coração, interiormente eles estavam cheios de engano, estavam cheios de mentira, estavam cheios de hipocrisia. Viviam então uma vida de aparência. Viviam então uma vida de aparência, uma vida religiosa, uma vida pecaminosa. Escondiam muitas coisas, tinham pecado oculto que o homem não via, mas Deus estava vendo. E vemos que Jesus, ele tinha uma mensagem diferente, mas igualmente direta para os seus seguidores. E vemos que Jesus tinha uma mensagem diferente, mas igualmente direta para todos os seus seguidores, como está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. Jesus disse: não vos mostreis contristados como os hipócritas. Não vos mostreis contristados como os hipócritas, como está lá escrito em outras palavras no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. A Bíblia, ela nos encoraja a cultivar um amor. A Bíblia, ela nos encoraja a cultivar um amor que procede de coração puro e de fé sem hipocrisia. A Bíblia, ela nos encoraja então a cultivar um amor que procede do coração puro e de uma fé sem hipocrisia, como está lá então em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5. Estas atitudes devem então transparecer em nossas palavras e ações. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 45, nos mostra que estas atitudes interiores, elas devem transparecer em nossas palavras e nossas ações. Ou seja, como está lá escrito, a boca fala o que o coração está cheio. Então, nós precisamos então fazer uma autoavaliação a nós próprios. Nós precisamos então fazer uma autoavaliação a nós próprios, considerando então como está então o estado de nossa experiência espiritual, como está então o nosso estado da nossa experiência espiritual. Se quando as pessoas olham para nós, a pergunta é: será que elas veem uma identidade cristã? Será que elas veem uma identidade? Quando as pessoas olham para nós, quando as pessoas lá fora olham para nós, será que elas veem então uma identidade cristã? Uma identidade de Cristo em nós? Será que elas veem Cristo em nós? Será que essa identidade que nós temos lá fora, será que essa identidade que nós temos lá fora, no nosso dia a dia, é a nossa identidade autêntica?
aquela que também está dentro de nós, aquela que está também dentro, está interiormente em nós? Será que essa identidade é a verdadeira, ou será que nós lá fora mostramos uma cara e dentro nós somos outra? Será que essa identidade que nós mostramos lá fora é essa mesma identidade que nos pertence, que nós pertencemos o tempo todo? Aquele povo fariseu, eles viviam de aparência, buscando reconhecimento e buscando retorno. Exteriormente, eles eram os melhores. À vista dos homens, eles eram os melhores. Não havia melhores que eles. Ou seja, viviam de aparência. Exteriormente, eles eram os melhores. Mas interiormente, eles não prestavam. Mas interiormente, eles não eram bons. Eles eram apenas hipócritas. Lembrem-se, Deus deseja que as nossas ações sejam o reflexo de um coração puro e de uma vida que agrada a Deus. Lembrem-se, Deus deseja que as nossas ações sejam o reflexo de um coração puro, de uma vida em santidade e de uma vida que glorifica a Deus. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Que nós possamos deixar a religiosidade de lado, deixar o nosso eu e tomar então a identidade de Jesus Cristo, para que as pessoas elas possam olhar para nós e que elas possam ver Cristo em nós, para que nós, onde nós passarmos, por onde nós formos, onde nós falarmos, onde nós agirmos, nossas ações, nossas obras, que nós possamos mostrar Cristo em todas elas, diante de circunstâncias, diante de problemas, diante de lutas, que nós possamos ter sempre a mesma identidade, a identidade de Cristo e a identidade cristã, e não uma identidade religiosa. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Deus vos abençoe. E então amanhã nós estaremos continuando o nosso livro Pão Diário. Amanhã será então o nosso dia 25 de janeiro. Que o Espírito Santo possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém e amém.